Diga. Aí vamos falar, tirando as partes mais polêmicas e engraçadas, a gente tem outras questões também que a gente está falando sobre as repercussões, inclusive no mercado, sobre o 7 de setembro. A gente vê aqui a nossa bolsa caindo mais de 2% no pregão de hoje, olha só, caindo 2,6%, já chegou a cair 2,8%. Sofrendo aí com os impactos e os reflexos, embora seja um movimento global de queda das bolsas, né? A gente vê esse movimento na Europa, a gente vê esse movimento nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente está sentindo esse impacto. O investidor ficou de olho, monitorou, precificou tudo que poderia acontecer e mesmo assim não saiu no bom humor nessa quarta-feira, né? Exatamente, né? Então, bom, primeiro você tem uma questão que é global, que é a desaceleração da economia global, né? Então a gente vem repercutindo bastante isso nos programas, com dados da China abaixo do esperado, dados nos Estados Unidos, preocupação com variante Delta, mas principalmente esse crescimento menor da economia mundial dos principais países. Então isso, evidentemente, o Brasil é um player, né, mundial também, acaba afetando a bolsa por aqui. E aí você tem uma questão interna e a minha leitura é de que essa queda na bolsa, parte dessa queda na bolsa de hoje, pode ser relacionada àquela questão dos precatórios especificamente, viu, Felipe? Por quê? Porque a solução até então, que até a equipe econômica gostou, colocada na mesa, ela veio do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, embasado ali numa decisão do Conselho Nacional de Justiça. Muito bem, então acho que o mercado está com essa dúvida, quer dizer, será que, dado que com as manifestações não haverá nenhum apaziguamento por ambas as partes, nem pelo Supremo, nem pelo Executivo, como é que vai ficar essa questão dos precatórios? Eu acho que é isso que tem preocupado bastante o mercado agora. E aí entra naquela questão, né? Como existe, né, de repente uma tensão ali, uma fala de um lado, uma fala de outro ali, uma rixa entre os poderes, esse acordo, na verdade, esse alinhamento, né, para colocar na discussão, para acharem uma forma de contornar esse problema que existe no orçamento brasileiro, acaba ficando um pouco mais distante, né? Ambos os lados, os dois lados, acabam ficando um pouco mais alheios a essa questão, ficando um pouco mais distantes, sem muito diálogo, e aí isso acaba refletindo em efeito cascata nessa situação, tanto na Bolsa quanto na questão política, na questão fiscal, enfim, aí os investidores acabam ficando com aquele temor e cautela de aversão ao risco, né? Aversão aos ativos de risco. Né? Exatamente, né? Então, porque quando você tem uma aversão ao risco, como é que isso se dá em termos de precificação? Bom, primeiro que a própria projeção do fluxo de caixa que você faz da empresa, ela se torna mais incerta, então você pode colocar ali um fluxo de caixa menor, mas principalmente vem pela taxa, né? Então, quando a gente faz um valuation, a gente projeta o fluxo de caixa e traz esse fluxo a valor presente, por uma taxa de desconto, né? Que é uma média aí do custo de capital próprio e o custo da dívida da empresa, né? Então, nesse custo de capital próprio, se tem mais risco, então o acionista ele passa a exigir um retorno esperado maior, não é garantido esse retorno, para colocar dinheiro naquela empresa. Então, né, se o denominador ali está subindo, o resultado acaba caindo, né? Além disso, também há eu acho que agora começa a entrar no preço também, Felipe, uma incerteza em relação às eleições, né? Então, quem ganhará? Então, assim, o mercado não tem claro para onde vai, quem vai ganhar, reformas continuarão, o Brasil continuará nessa linha que foi assumida desde o governo Temer, de responsabilidade fiscal, respeito ao teto dos gastos, isso será mantido depois de 2022? Então começam esse tipo de questionamento, né?